Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Alexandre. Oi, gente, aqui é a Maria Eduarda. E eu e a Duda hoje gravamos essa videoaula e o tema é continuidade, referente a cálculo 1, cálculo diferencial integral. Bom, vamos começar o assunto sobre continuidade. Uma função, ela pode ser considerada contínua se o gráfico dessa função puder ser esboçado sobre o seu domínio em um movimento contínuo. Ou seja, você puder esboçar essa função em apenas um movimento, sem interrupções. Como pode ser visto no gráfico y é igual a x menos 3 ao quadrado mais 2, que eu desenhei abaixo apenas como um breve exemplo. Isso aí é uma função contínua. Bom, continuidade em um ponto. Uma função y é igual a f de x é contínua em um ponto interior, ou seja, um ponto que está no interior da função, entre os extremos, se o limite de x tendendo a c, que é esse ponto no interior de f de x, for igual ao f de c. E em uma extremidade direita ou uma extremidade esquerda, no caso vou adotar a esquerda como exemplo, a b, que eu coloquei ali, ela haverá continuidade se limite de x tendendo a b pela direita, né, que é o b positivo, e o limite de a pela esquerda, nos extremos, né, que é o a negativo, e na folha tá ao contrário, né. Eu reparei nisso agora. Tá como B negativo e A positivo, mas é o contrário. É B positivo e A negativo. Bom, como apresentado na função abaixo, pode-se ver que há uma descontinuidade no ponto x é igual a 3, pois, apesar do limite de x tendendo a 3 existir e ele for igual a 2, podemos ver que o f de 3 não é igual a 2, ele é igual a 4. Então, como há essa diferença entre o limite e o f, pode-se dizer que nesse ponto há uma descontinuidade. E a função contínua, o tópico função contínua, como já disse anteriormente, ela só é considerada contínua se não há buracos ou quebras, ou seja, se não há uma descontinuidade. Eu anotei alguns tipos de funções descontínuas. No primeiro exemplo, temos que um dado ponto na função não existe. Portanto, há o que se pode dizer como um buraco na função, pois o ponto não existe. No segundo exemplo, há uma descontinuidade de salto, ou seja, a função ela salta para baixo. No terceiro, há uma assíntota, que leva a uma descontinuidade, né? E o quarto exemplo é um exemplo em que, tipo, f de x é igual a x e e f de 3, que na teoria seria 3, não é? É igual a zero, por exemplo. O ponto, ao invés de ele estar no lugar que ele deveria, ele está em uma outra região, por exemplo. E as funções contínuas, elas têm umas propriedades, né? Se nós temos as funções f e g contínuas em um ponto x igual a c, então as combinações são contínuas em x igual a c. As combinações são f mais g, f menos g, f vezes g, uma constante k vezes f, qualquer número, f sobre g, em que g é diferente de zero, e f elevado a r sobre s, em que r e s são números inteiros. Vale também ressaltar que uma função inversa de uma função contínua também vai ser contínua. E eu trouxe alguns exemplos aqui para dar mais uma iluminada. Diga em que ponto a função é descontínua. Bom, podemos analisar nessa função aqui que ela é descontínua no ponto 1 e no ponto 5, né? X é igual a 1 e x é igual a 5, pois há a descontinuidade de salto no 1 e no 5 a alteração no valor. E eu coloquei algumas perguntas também aqui. f de 5 existe? Sim, f de 5 é igual a 1. Limite de x tendendo a 5 pela direita é igual pela esquerda? Sim, ambos dão 3, né? Limite de x tendendo a 5 é igual a f de 5? Bom, como já vemos a descontinuidade ali, já pode-se admitir que essa resposta não está correta, né? Porque há uma descontinuidade e o limite de x tendendo a 5 é igual a 3, porém o f de 5 é 1, então é diferente. E também eu coloquei alguns sobre funções contínuas, né? Classifique a função como contínua ou descontínua. Bom, basta analisar se a função há uma interrupção, se temos uma interrupção na função. Por exemplo, na primeira função, pode-se ver que não há nenhuma interrupção, a função flui normalmente, portanto ela é contínua. No segundo exemplo, podemos ver que há uma quebra, um salto na função, então ela é descontínua. No terceiro, vemos que ela também é contínua. E no quarto, podemos ver que também um termo no meio da função não existe, causando aí esse buraco, de uma maneira informal de se dizer, caracterizando essa função como descontínua. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as compostas em funções contínuas. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que todas as compostas de funções contínuas são contínuas, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui.
Se f é contínua em A e g é contínua em f de A, então a composta g de f de A é contínua em A. Né? Você tem um ponto A aqui qualquer e aplicar ele numa função f de A, e essa função for contínua, se eu aplicar a função g de f de A, essa função também vai ser contínua. Vamos agora então pegar um exemplo, né, para ficar um pouquinho mais claro. Vamos pegar essa função h de x igual a raiz de 9 menos x ao quadrado. A gente viu que uma função contínua, ela tem um domínio, né? Ela tem um domínio no qual ela é contínua. Então, aqui eu encontrei o domínio de 9 menos x ao quadrado, que seria menos 3 e 3. E aí, agora a gente precisa desmembrar essa função composta, né? Então, vamos primeiro pegar o que está ali dentro da raiz, que seria a nossa f de x, que é igual a 9 menos x ao quadrado. Então, o nosso g de x seria o raiz de x. E o que a gente precisa fazer é avaliar individualmente essas duas funções. Né? Então, vamos pegar o primeiro f de x. O f de x tem o 9, que é um número inteiro, que nós sabemos que é contínuo no seu domínio, em qualquer domínio. E nós temos o x ao quadrado. Nós também sabemos que o exponencial ele é contínuo em qualquer domínio. Então, o 9 menos x ao quadrado, podemos dizer que ele é contínuo. Agora, o g de x é raiz de x. Nós também sabemos que raiz de x é contínua em todos os seus domínios. Então, podemos afirmar que ela é contínua. Se as duas são contínuas, nós podemos afirmar que g de f de x é contínuo no seu domínio 3 e menos 3. Agora, falando sobre extensão contínua até um ponto, vamos lembrar do que o Pedro falou pra gente, que explicou pra gente sobre descontinuidade, né? Vamos lembrar daquela que f de c não é definida, né? Que tem um intervalo aberto. Se o limite desse f de c, né, existir, então ela pode ser definida numa nova função. A gente cria uma nova função para remover a descontinuidade dela. Por isso que a gente chama de descontinuidade removível. Né? A gente cria uma nova função através dessa regrinha aqui. Né? O f de x será igual ao f de x se o x estiver no domínio de f. Se não, o f de x será igual a L se x for igual a C. Aqui no exemplo de baixo, ele está pedindo para a gente. Determine a extensão contínua da função para x igual a 2. Aí a gente pegou ali a função e a gente precisa dar algum jeito nela para que ela se torne uma nova função. O que dá para a gente fazer é fatorar o número ali de baixo. Existem outras situações também que dá para fazer, mas eu peguei esse exemplo aqui mais fácil. Então, a gente fatora o x ao quadrado menos 4 e a gente consegue cancelar os dois termos, né? O x menos 2. E aí, sobra só o x ao quadrado sobre x mais 2. E aí, a gente cria a nossa própria regrinha. Né? Então, vai ficar f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4 para quando o x for diferente de 2. Ou então, o f de x será igual a x ao quadrado sobre x mais 2, quando x for igual ao 2. Bom, vamos falar agora sobre o Teorema do Valor Intermediário, ou TVI. O Teorema do Valor Intermediário ele só será aplicado em funções contínuas. Caso haja descontinuidade, ele não será aplicado. Bom, para explicar o Teorema do Valor Intermediário, basta dizer que uma função y é igual a f de x, que é contínua no intervalo fechado a e b, como visto ali embaixo, assume todos os valores entre f de a e f de b. Portanto, se y0 for qualquer valor entre f de a e f de b, então y0 será igual a f de c para um c qualquer entre a e b. Pode-se ver isso aqui na figura 1, né, que eu desenhei aí embaixo, fica até mais prático. E também, geometricamente, o teorema do valor intermediário diz que qualquer reta horizontal y é igual a y0, como eu fiz ali também, cruzando o eixo y entre f de a e f de b, cruzará a curva y é igual a f de x, pelo menos uma vez no intervalo a e b, como visto na figura 1. E eu coloquei essa imagem aqui também, para provar que no caso de funções descontínuas, o teorema do valor intermediário não pode ser aplicado. Pois, como podemos ver de acordo com a reta y0 que eu coloquei, dá para perceber que, devido ao salto na função, né, a descontinuidade,
nem todos os valores entre f de A e f de B poderão ser assumidos. Portanto, o teorema do valor intermediário não se aplicará. E uma das consequências do teorema do valor intermediário é que se f for contínuo no intervalo a e b, e f de A e f de B tiverem sinais opostos, por exemplo, f de A for menor que zero e f de B for maior que zero, ou vice-versa, existe pelo menos um ponto C em que f de C será igual a zero. Eu preparei aqui também um exercício para dar uma ajuda. Mostre que existe uma raiz da equação x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3 igual a zero entre menos 2 e zero, nesse intervalo, né? Ou seja, é para provar que em um ponto dessa reta nesse intervalo, reta não, né? Dessa função nesse intervalo, há um valor igual a zero. Bom, para fazer isso, basta você encontrar os valores menos 2 e zero aplicando na função, né? O f de menos 2 será igual a mais um, de acordo com a função, né? Menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3 vai dar mais um. E o f de zero, cortando todos os valores que tem x, vai ficar menos 3. Portanto, a gente sabe que, se o f de menos 2 é maior que zero e o f de zero é menor do que zero, ou seja, eles têm sinais opostos, nesse intervalo há um ponto, pelo menos um, em que essa função terá um valor igual a zero. Portanto, tá provado que existe uma raiz zero nessa equação. E foi isso, basicamente. A gente espera que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.